Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física e nesta sessão vamos resolver uma série de exercícios relacionados aos processos de queda livre dos corpos. Hoje temos a primeira questão e prosseguindo teremos um corpo é abandonado a 80 metros do solo, sendo gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o corpo estando livre de forças dissipativas. Determine um instante e a velocidade que o corpo possui ao atingir o solo. Bom, como de regra, numa primeira fase, para resolver um problema é necessário primeiro tirar os dados. Então, segundo o exercício, nesse caso, temos gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Temos a altura, nesse caso, o ponto onde o corpo foi abandonado, H, igual a 80 metros. Bom, de acordo com o exercício de queda livre, é necessário primeiramente extrair os dados, nesse caso reescrevendo as equações horárias. Por exemplo, nesta seção é necessário primeiro verificar, nesse caso, se o corpo foi abandonado ou foi atirado para cima ou foi abandonado de cima para baixo. E sendo gravidade uma força que atua no sentido vertical, de cima para baixo, se o corpo é abandonado, ele cai livremente, então significa que o sentido de movimento do corpo vai de acordo com o sentido de movimento ou de atuação da força de gravidade. Sendo assim, nas equações horárias do movimento, temos velocidade em função do tempo igual ao valor da velocidade inicial mais gravidade vezes o tempo. Este sinal positivo é o resultado, nesse caso, do sentido de atuação do corpo e da força de gravidade. Temos ainda outra equação que diz a altura em função do tempo é igual ao valor da altura inicial mais velocidade inicial vezes tempo, ainda mais gravidade vezes tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Bom, a queda livre é um movimento uniformemente acelerado, razão pela qual as suas equações também são similares às equações de movimento uniformemente acelerado. Apenas trocamos o A por G e o X por Y. Isso porque o corpo, ao ser abandonado, ele é apenas atuado pela força de gravidade e o deslocamento do corpo é na vertical. Razão pela qual temos o Y, que é o deslocamento vertical, e temos a gravidade, que é a força que atua nesse corpo durante o seu movimento. Bom, então, temos as nossas equações horárias aqui assim. Então, voltando de novo para a nossa questão, diz assim, um corpo é abandonado a 80 metros do solo. Significa que no instante em que o tempo é zero, o valor da velocidade inicial do corpo é zero. Significa que o corpo ainda estava parado. Então, o valor da velocidade inicial não temos. E depois, temos o valor da altura final, nesse caso, que é... Bom, então, tendo as equações horárias do movimento, nós verificamos no exercício quais das grandezas que estão cá nas nossas equações horárias que não nos apresentam. Então, diz assim, um corpo é abandonado a 80 metros do solo, sendo gravidade igual a 10 metros por segundo, e o corpo estando livre de forças dissipativas. Bom, essas forças dissipativas são as forças que podem atuar sobre o corpo durante o seu movimento. Então, significa que ele cai livremente e apenas é atuado pela força de gravidade. Bom, então, no instante em que o corpo é abandonado, nesse caso, no instante tempo igual a 0 segundos, o valor da velocidade inicial também é igual a 0, porque o corpo neste instante ele se encontra parado. Por isso, o valor da velocidade inicial é 0. Então, o corpo foi abandonado a 80 metros do solo. Então já temos o valor da altura do edifício ou do ponto onde foi lançado. E o valor da altura inicial também não temos, não foi nos fornecido no exercício. Logo, aqui temos o valor da altura inicial também nulo. Como a velocidade inicial do móvel, nesse caso do corpo, é nula, de acordo com o nosso exemplo, então temos aqui também essa expressão aqui anulada. Então, podemos reescrever de novo as equações horárias, tendo velocidade em função do tempo ser igual a gravidade multiplicada pelo tempo e o valor da altura em função do tempo. Esse y também pode ser dado como se fosse o h, nesse caso. O y representa
o h, que é a altura, que é a distância do ponto onde foi lançado em relação ao solo. Então, podemos ter y em função do tempo a ser igual à gravidade multiplicada pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Então, assim, podemos substituir os dados que nos foi fornecido. Primeiramente, vamos substituir o valor da gravidade. Então, teremos a velocidade em função do tempo a ser igual a 10 multiplicada pelo tempo. E a altura em função do tempo a ser igual a... Aqui temos o valor da gravidade, que é 10. 10 quando dividido por 2 temos 5. Então, como resultado, temos 5 tempo ao quadrado. Então, depois chegados a essa fase, nós verificamos, nesse caso, qual das equações, nesse caso, nos permite encontrar o valor do tempo, porque de acordo com a questão, eles querem, em termos de ordem, o instante e a velocidade. Então, eles querem primeiro encontrar o valor do tempo. Logo, temos a equação, a segunda equação de altura em função do tempo. Então, podemos reescrever. A altura em função do tempo é igual a 5 tempos ao quadrado. A altura em função do tempo, a altura nesse caso em que o corpo foi abandonado, temos 80 metros, então podemos substituir aqui 80 igual a 5 tempo ao quadrado. O 5 ele está a multiplicar o segundo membro, passa o outro membro a dividir, então podemos ter tempo ao quadrado igual a 80 dividido por 5. Então, tempo ao quadrado igual a 16. Então, tempo é igual a raiz quadrada de 16, isso dá 4 segundos. Então, significa que no instante em que o corpo é abandonado a 80 metros, ele gasta 4 segundos para atingir o solo. Então, encontrado o valor do tempo, vamos pegar a primeira equação horária. Nesse caso, temos aqui a velocidade, o tempo igual a 10 vezes o tempo. Então, no instante em que o tempo é 4 segundos, temos aqui 10 vezes 4. Então, a velocidade, quando o tempo é igual a 4, igual a 40 metros por segundo. Então, significa que a velocidade do móvel a atingir o solo igual a 40 metros por segundo. Estas são as nossas soluções. Fazer isso. Mas isso é